dia de alegria, estamos aqui no Aras Cristal, faltando aí cerca de 10 dias para o leilão virtual, que vai ser no dia 3 de setembro, com o apoio da revista Horse. Estamos na companhia do Eduardo, o Eduardo Bongira, para bater um papo sobre os 25 anos que ele cria o Puro Sangue Lusitano, voltado para o esporte clássico. O Aras Cristal participou muito e ainda participa no circuito nacional e regional de salto e de adestramento, nos últimos anos mais especialmente no adestramento. Vamos conversar aqui hoje sobre os muitos sucessos dos campeonatos brasileiros que o Aras teve e vamos ter a chance de ouvir do próprio Eduardo a sua filosofia, a sua história, como é que nós chegamos aqui no primeiro leilão Cristal de Puro Sangue Lusitanos de Esporte. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Tudo bem? Bem-vindo. Prazer enorme estar aqui mais uma vez no Aras Cristal, um lugar que eu sempre me senti à vontade, você sempre me ofereceu a sua casa, com muita satisfação para mim estar aqui, né? Acompanhei toda a sua criação, isso é legal também. Esse é meu primeiro leilão de um criador que não é só poucos, é geral desse criador, né? Que oferece uma amostra do seu trabalho. Então, por isso, eu estou muito feliz. Disso já há uns 2 anos ou 3 anos que a gente está falando. Né? Exatamente. Sobre essa ideia. Você vem pouco ao Brasil, mas quando você vem, a gente felizmente tem tido chance de nos encontrar. Né? Isso é muito bom. Eduardo, a gente tem muita coisa para te perguntar. Na verdade, a comunidade do adestramento, a comunidade do Puro Sangue Lusitano tem muita curiosidade em saber os seus planos, os seus projetos e como é que as coisas aqui se encaminharam para esse leilão. Mas eu queria te perguntar uma coisa, eu acompanho o seu trabalho, eu sei que o Aras Cristal está sempre presente no adestramento, há muitos anos vocês patrocinam eventos, né, campeonatos brasileiros. A participação do Aras Cristal, para quem é bom observador, sabe que é igual a dos melhores aras do Brasil envolvidos no adestramento. E, curiosamente, como eu também sou ligado à associação, eu vejo os números, eu registro os seus poucos, e sei que a sua produção é pequena, né? Em média 7, 8 animais entre machos e fêmeas, e os seus resultados não são pequenos. A gente tem aí uma série de campeonatos brasileiros em cavalos novos, 5, 6, 7 anos, e também na São Jorge, você tem o campeão brasileiro da São Jorge. Qual é a fórmula de criar pouco e ter bons resultados, assim, bons e poucos, ter notáveis resultados no adestramento? Bom, na verdade, quando eu comecei, veterinários, pessoas ligadas ao cavalo lusitano, na época, sempre falava que você tinha que ou escolher um garanhão e escolher as éguas e fazer as éguas que funcionam para ele, ou experimentar vários com várias éguas. Eu comecei experimentando vários, a comunidade era super unida naquele meu início, 20 anos atrás, 20 e tantos anos. Então, a gente meio que cedia o garanhão, cedia. Era aquilo. E eu me encontrei, de repente, sem saber muito bem para que eu estava criando. Fora, claro, não são lindos os cavalos. Eu acho que é algo que muitos criadores passam. Mas... então, bom, o que eu faço, o que eu gosto? Eu ia na exposição e 20 anos depois continuo indo à exposição e não sabendo o que é que eu deveria estar mostrando. É falha minha total. Eu sei que tem pessoas que são extremamente boas, você mesmo, por muitos anos. Eu não tenho a menor ideia de como aquilo funciona, eu nunca entendi. Mas eu tive a sorte de novo, não sei quanto tempo atrás, mas muitos anos atrás, de encontrar o Zé Roberto Guimarães, na hípica paulista, e tinha uma prova de adestramento, o lusitano serve para adestramento. Eu não sabia o que era adestramento. Então, eu vou lá ver, estava ele sozinho em pé lá, com o Oceano, que foi para o Oceano do Top, que foi para a Olimpíada. Ele era montado pela canadense, que foi Alexia. E aí eu vi o João, senti umas pessoas começando, e falei, poxa, isso é bacana. João português, não? João português, que hoje, quer dizer, nossa qualidade, hoje ele é treinador na escola de Viena. Tá lá. Então, assim, quer dizer, e ele foi me explicando, quer dizer, no meu caso, eu gosto de pensar que
sabe, a história de sucesso competitivo no esporte que esse senhor tem. Já naquela época já era. E ele foi contando como é que funcionava o esporte. E era algo que, para mim, apesar de eu não conhecer o adestramento, funcionava bem como conceito de trabalho. O que é aquele foco? Não sabia nem. Eu nem sabia o que era direito o adestramento, mas falei, pô, isso aqui é bacana. Ele foi me explicar, tem a nota, tal. Era uma ginástica de solo para cavalo. Né? Tinha notas. Eu falei, pô, isso é interessante. E eu tenho, assim, comecei a ficar curioso, eu visitei todo mundo, sabe, no início, todo mundo eu visitei, fui conhecer as estruturas. Como o adestramento é um esporte norte-europeu, até um pouco mais, não vai nem para dizer que é europeu, nem os franceses, nem os belgas vão tão bem, é uma coisa de alemão, aquele sueco, holandês, britânico, depois entra, de vez em quando aparecem alguns notáveis. Eu fui para a Alemanha algumas vezes, tive o privilégio de conhecer muitas pessoas e começar a entender o que era o esporte. E o animal, quer dizer, que tipo de cavalo funciona bem, quer dizer, os famosos alemães que a gente chama aqui, os Warmblood. E comecei a olhar os meus, falei, mas tem um monte de coisa que não é parecido. Se aquele é o modelo, o nosso surdo, pouco mais. O caminho talvez seja o que a gente chama dos ares, não funciona, mas alguns outros tinham esse movimento, mas talvez não eram esteticamente tão interessantes. Eu falei, bom, eu já não entendo nada do estético mesmo, vou pelo menos fazer algo que consiga, talvez ter um pouco mais de medida, ter foco, ter estudo, que é mais a minha natureza. Então, entender como funciona o esporte, entender como funciona a biomecânica. Natural se você fosse beber exclusivamente nas linhagens consagradas, tal. Mas aqui eu tenho a minha impressão de observação que você construiu uma linhagem sua. Estou certo ou estou errado? Não, eu acho que hoje pode até se dizer que existe porque a gente vê, né, no leilão. Uma linha cristal pequena, claro. Óbvio que quando se fala de linhagem, você pensa num Veiga, você pensa no Andrade. Sim, mas em 3 ou 4 gerações você montou o seu resultado, né? Hoje, assim, principalmente essas novas gerações que vêm, que são terceira e quarta geração cristal, é engraçado, começam a todos ter uma aparência. Você pega a geração letra Q, que está chegando montada nesse leilão. Eu vi nascer essa geração, vimos juntos, e ela tem um padrão esportivo já muito bem determinado, né? Isso foi uma surpresa muito agradável, que no início tive várias éguas, vários tipos, égua grande, mas normalmente a égua grande, que ela vinha do Almansor, tinha umas canelas finas. Aí eu falei, agora estou indo bem, né? Chegava lá, o tendão ia embora. Aí tinha uns lindos, veios e tal, e aí o posterior não entrava, não tinha força, mas era lindo. Aí eu falei, pô, mas tem... então foi na verdade. Então eu tive muita sorte de ter, e hoje é uma linha moderna, na época ninguém estava assim pensando. O único. Né? Que foi o único, que é um Guilherme Borba, na verdade, na mão do Silvano Massá, filho do maestro, que era um garanhão dele, que estava no campeonato europeu. Eu falei, pô, e ele falava, isso é um cavalo de adestramento. E eu olhava e falei, mas é meio... Ele não tem esses movimentos exuberantes que a gente vê, que as pessoas adoram, né? Que eu gosto também, né? Acho lindo. Mas tinha ritmo, tem força. Eu falei, bom, tá óbvio. Aí voltaram as palavras sábias do Neymar. Falou, então, eu acho que vamos achar um garanhão e tentar fazer a seleção. O único tem quantos anos hoje? 27 anos? Não, acho que está um pouquinho menos, uns 24. 24, tá aí, né? Tá bonito tá aí, ele, tá vivo? Nós vamos mostrar ele no dia da apresentação. Eu perguntei da idade porque ele tem um pedigree absolutamente atual. Ele quer dizer, o maestro que é Shakiro, na linha de baixo Hostil. E o Hostil, eu acho que tá, assim, historicamente, não no resultado, talvez seja o garanhão mais importante para o esporte do adestramento da raça. Porque ele foi o que a Kira montou e mostrou, e começou a falar, é possível. Então, eu tenho dito que a linhagem mais consagrada no adestramento é do Hostil. Alguns falam, mas também não tenho tantas pontuações altas, né? Mas o fato da Kira montar
o Hostil. Hostil, numa exposição do lusitano, como um alemão, e fazer a prova, acho que acordou muita gente. Olha, será Com que não- certeza será catapultou que dá- ele. Porque, e hoje, até, Mas o número de filhos e netos Não, exato. com ele no pedigree são E muitos. vou mais longe. Eu acho que o Hostil serve, aí, minha opinião pessoal, o Hostil já é para a mãe. Eu acho que tem garanhões que são Sim. excelentes para a linha materna, Perfeito. de trabalho cristal, que acho que não vai entrar, e tem garanhões que são excepcionais para a linha paterna. E normalmente eles são bastante diferentes entre si. Né? Falando um pouquinho de garanhão de pai, o Shakiro, pelo menos no que eu sabia, o Cal, que é o grande, conhecia muito, são cavalos quina, né? E aí a gente tinha no Brasil o Urk, que era do Cal, e tinha também tinha mais uns dois, que eram um pouco quentes. E aí eu falei, bom, nessa linha eu comecei a procurar, antes até de comprar, eu tinha usado o Urk como esportivo, e no momento que compramos o Único, a ideia foi experimentar um número de éguas, para nosso tamanho relativamente grande, sei lá, cheguei a fazer 15, 20 por ano, de tipo, que eu achava que tinha um tipo, e ver o que funcionava com ele. Nesse processo todo, e tem alguns que saem, por exemplo, o Everest, que chegou a fazer grande prêmio, não tem exatamente o problema de membros que eu comento dessa fraqueza, mas extremamente talentoso. Ele foi vice-campeão brasileiro no Prix Saint Georges, filho do Único, numa égua Urk que chamava Urana. A gente tem o Ferragamo, que chegou ao GP, foi terceiro lugar, acho que no Campeonato Brasileiro. Ele é único em Shira. Shira é o Urk numa égua que chama Old Eloise Mar. Então eu comecei a achar que tinha esportividade, tinha movimento, mas tinha também força, não só o movimento bacana. O Urk viu, sabe, que ele se movimentava super, de uma forma muito linda. Acho que teve sucesso, eu não conheço muito da história assim, mas acho que teve bastante sucesso como um cavalo de toureiro. Né? O outro lado, entre aspas, de sorte, e aí foi mais intuitivo. Eu estava no Tonico Pereira, lá na Barra, né, que é um marco aí da criação nacional. E ele me mostrou uma égua muito, muito interessante que se movimentava muito, não sei se chegou a ser campeã, com certeza campeã da categoria, mas teve muito sucesso. Mas eu achava ela muito, assim, eu achei ela um pouco miúda, muito movimento e tal. E ela tinha uma irmã, passou uma irmã ou uma outra égua que chamava, acho que Purpurina, enorme. Eu falei, poxa, eu gostei dessa, mas isso não tal. Aí, na verdade, o que foi que eu fiz? Bom, já que produziu isso, eu quero comprar a mãe. A mãe já era uma senhora, que chamava Laguna do Top, que foi minha, já era velhinha. E a segunda cobertura dela foi com o Rocio, que todos me falavam que foi um cavalo excepcional de esporte, para equitação de trabalho. Falei, bom, então, já que estamos falando de esporte, vamos, porque é o que eu consigo pensar. E eu ainda tinha um sonho meio que hoje fica óbvio, que eu devia saber estudar mais e pensar menos, que talvez a gente pudesse fazer uma linha de lusitanos que saltasse para competir. Isso acho que está muito distante. Não, eles são excelentes para... Mas é uma parte notável também da história do cristal, né? Que houve uma época que não havia prova de hipismo no Brasil que não tivesse alguém da equipe cristal. Tinha aquelas duas moças que montavam para você, a Sara e uma outra moça que fazia CCE, inclusive. A gente fez, não, e eu saltava, e a gente teve o nosso ano mais, assim, nesse sentido, a gente teve 2 troféus de eficiência, um nos 5 anos, outro nos 6 anos, um com Kuta e outro com a Sara, que está hoje no Rocas, foi para a Alemanha. Teve isso, e no salto ele chegou aos top 15. E eu ganhei muita provinha baixa, assim, mostrando que eles tinham. Mas aptidão de alturas baixas, até 1,20.
a voltar. Mas eu acho que para o salto. Mas eu acho que tinha que se focar nesse nicho de não dizer, quer dizer, a gente usava muito o novilheiro, que teve sucesso com o Whittaker e tal. Quer dizer, é um sucesso relativo, saltou 1,40. Então, mas isso também me fez sempre tentando entender que eu queria fazer cavalos lusitanos que funcionassem para o esporte clássico. Quer dizer, não vou nem entrar, não é o toureio como esporte, não é a equitação de trabalho, e não era, então, era o salto e o adestramento num aprendizado. O adestramento, aí começamos a ter alguns resultados internacionais interessantes, né? Não nós, a raça. Mas essa segunda égua do Tonico Chique, que agora me deixou comigo, ele criou a mãe da linha do Iron, e todos os dela davam cavalos muito interessantes, com um pouquinho menos de flexibilidade do que eu gostaria, mas tamanho, força, e funcionam muito bem, né? Que é o Goya, o Iron, o Legacy, e tudo que vem para baixo disso. Aí para mim pareceu óbvio, e eu tive várias éguas, a gente tem uma que é bem bacana, é uma veiga, acho que é a única, dizem que é a única veiga puríssima aqui, que é a Medea Interagro, que foi do Luiz Emílio, está viva ali ainda com 35 anos, 34 para 35, quer dizer, genial. Dava cavalos lindos, mas eles não tinham, eu vou dizer a expressão, a seriedade, na minha opinião, de conseguir fazer os 15 minutos, os 10 minutos de prova, olhando para frente, andando em linha reta, aquele monte de coisas que nossa raça não foi, na verdade, criada, desenvolvida para isso. E a gente está tentando fazer, aqui estamos tentando fazer isso. Então, basicamente, eu tenho dois pilares, que são essas duas éguas, só que tinha que ter forma, tinha que ter... Acho que essa era a pergunta, como é que a gente... eu não sei, eu agradeço que você disse que... assim, então sempre foi muito claro o que era o animal que... Você ia me agradecer por quê? Por dizer que eu... exato. Eu sou um observador. Né? Não, mas... mas é apenas um observador e eu vejo, né, que são poucos os aras que são... intrinsecamente envolvidos com o adestramento. Né? O Cristal, sem dúvida, é um deles. Tá. Mas eu queria, sem querer te atrapalhar muito, queria dar um salto no tempo. Aí você foi morar na Europa, se transferiu para lá e começou a ter um convívio mais próximo. Antes disso, tem um momento importante, que quando eu comecei a fazer aqui, eu falei, bom, eu entendeu como é que se ganha prova do adestramento. E obviamente, a gente tem tem um universo pequeno. Você tem que preparar para chegar bem preparado também. Mas eu não sabia o que era preparar. A gente tem um pouco de limite de acesso ao conhecimento. Porque uma das características do Aras Cristal é respeitar a escala de treinamento. Porque, então, o que eu fiz? Eu peguei, saí daqui, e fui para a Alemanha, fui rodei os pequenos aras, fui assistir algumas provas, mas as provas mais de baixo, se a gente olha os 80%, a realidade parece muito distante, né? Então eu quis entender como funcionava e o que eles procuravam. E aí eu até comprei uma égua que está comigo até hoje, uma Lorraine, e ela, Laudarius, ela competia e coloquei para treinar. Eu tive a sorte de, na Alemanha, ela foi treinar inicialmente com a Belle Balkenhol, que é filha do Klaus, que é um grande... E o mais importante dessa relação não foi nem... A égua chegou no GP, não tinha foco, comecei a entender essa coisa que a gente fala pouco, mas a gente diz que o lusitano sempre tem um temperamento muito bom, trabalhador, mas não esquentar, manter ritmo pelo prazo todo, porque tem algumas coisas do temperamento que a gente talvez tenha que buscar mais. Você foi entender melhor as necessidades? Tentar entender o que eles faziam, tentar entender quais eram os objetivos dos criadores lá e o que esses cavalos tinham que fazer, e tentei colocar isso na nossa realidade daqui. Aí vieram algumas coisas intermediárias, por exemplo, a gente tem historicamente, lá vou eu talvez arrumar um problema com passo. Então, de novo, o Luiz Emílio criou um cavalo africano dos Pinhais que tem um passo
absurdo, que também foi vice-campeão brasileiro, e é muito engraçado, porque ele ensinou tanto ao Couto a subir de escala, como ensinou que você tem que olhar, na verdade, todos os movimentos, porque ele não trotava para pagar a conta, não trotava de jeito nenhum. Mas o passo era bom. O passo era excepcional, a gente teve juízes internacionais falando que era um passo 8 e 9, e aí o galope era bom, ele era bom de prova, ele ia lá, cravava os movimentos, e você falou, pô, mas você olha aquele, olha esse, quer dizer, ele perdeu para um Warm Blood, que era o Leandro que montava, você falou, pô, mas é tão diferente, mas na verdade não é só o movimento, a prova tem outros atributos que você tem que buscar. Você falou em dificuldade de passo, mas eu vi aqui pessoalmente todos os lotes desse leilão, são 22, e passo bom é uma constante. Eu acho que se você vier aqui, você não vai ver... E era até uma discussão no início sobre característica da raça, essa coisa do dorso, dorso de quarto de milho ou é dorso de lusitano, né? o posterior também. Todos aqui, por causa do único, têm um posterior forte. Os membros variam, mas a tendência... Aí vem, eu tenho que mencionar também outro criador nacional muito importante, que é a Interagro, que eu comprei também, o Finório. E o Finório, de novo, ele não era especial em nada e era especial em tudo, tudo nele, na minha opinião, era perfeito. Só que eu falei, pô, mas quando eu preciso trazer de volta, e algumas éguas aqui são, trazer de volta não só a forma e o que a raça tem como característica principal, ele também tinha todo um equilíbrio, ele funcionava muito bem. Tanto que chegou também, ele foi para os Estados Unidos antes dele. Ele deu 6 produtos registrados. Deu 6. Então foi sempre, quer dizer, eu sabia que tinha uma limitação de flexibilidade de dorso e um pouco de pescoço nos filhos do único. Então eu aceitei esse problema para trazer uma base de animais e de éguas. Busquei as combinações, que acabaram sendo o Urque com a Shira de um lado, a Laguna do outro lado. E nesse meio tempo, para não começar a ter inbreeding demais, que eu não achava que os dois eram perfeitos, eu tenho o africano trabalhando no passo e tinha o da Interagro, o Finório, trabalhando essa... E por último, e aí a gente pode falar depois sobre o que é importante colocar, nessa mesma linha do hostil ser, o que a gente falou, ser um cavalo de éguas excepcionais, a gente eu tive a sorte, né, vi o Manuel me ceder muito gentilmente algumas doses. O Vieste, com a linha do Iron agora, já eram animais enormes, assim, aquela coisa orgulhosa quer dizer, o Vieste, né? Mas eu acho que e que é o normal, quer dizer, são gerações, uma ou duas. Um exemplo é o Stradivarius, né? O Stradivarius é um, mas o Orvalho, na linha baixa, tem Vieste. É Jazz, né? Filho da Jazz. Isso. Tá aí o Orvalho por trás da gente. Então, assim, é uma... legal, porque essa conversa toda veio na minha pergunta, né, de ser um criador que aprendeu e buscou o seu caminho. Porque, é claro, você tem muitas maneiras de criar, né? Eu posso pegar umas estatísticas, ver quem está ganhando e buscar esses, né? Uma coisa comum é também buscar mãe de cavalos de sucesso, né? E você fez todo esse seu processo aí, que você aprendeu junto, criando... E tentando ser nacional. Porque eu achava, pô, a gente tem criadores excepcionais e buscar, mas voltando, sempre, talvez é isso, porque eu só foquei nisso, talvez... Também tem o seguinte, tem um monte de gente que nem ia, então por isso também é uma grande vantagem. A gente ganha um monte porque não tinha mais ninguém, só tinha eu lá, né? Não deve dizer que é fácil ganhar. Não é. Mas eu quero dizer, hoje tem muito mais gente fazendo, com muita qualidade. Tinha menos gente competindo, né? Mas é isso, então, voltando, eu acho que pode-se dizer que sim, tem uma linha, uma sublinha cristal, que é bem focada, que são vários sangues que não são da moda, agora Shakira tinha um pouco, mas nunca foram assim da moda da época, porque, bom, as pessoas que me conhecem sabem. Legal essa atualidade dessa linha, mas com essas inserções de Urque, não vou nem dizer inserções, com a presença do Urque, que é o espírito toureiro do cavalo lusitano.
E o hermético da Laguna é chave. Essas linhas antigas de trabalho, andradonas grandes, para o adestramento são muitíssimo interessantes. Exatamente, legal. Muito bom. Muito importante. Então, assim, eu falo do ouro que todo mundo conhece, mas essa linha do outro lado, que é uma linha antigona, um pouco mais pesadona, que as pessoas, não é fino, para movimento, para ritmo, para carregar peso, para fazer a prova, elas são muito, muito interessantes. Bom, eu acho que a gente já deu uma introdução legal da sua filosofia de criação, da sua história, da sua filosofia. No sábado 31 a gente tem um evento aqui, quem vier vai poder conversar pessoalmente com você vai ser muito requisitado. Mas eu queria falar um pouco mais agora do leilão, né? Por que você resolveu fazer um leilão e que tipo de escolha você fez para colocar os lotes no leilão que você escolheu? Então, bom, primeiro, como você mencionou, eu estou morando fora do Brasil, vai fazer 11 anos agora. Pois é, voa, não? pois é, 11 anos. A gente tem uma Sua estrutura. filha foi uma menina e agora já Vai para a faculdade, está dirigindo, assustadoramente rápido passou-se tempo. Eu não sei. Relaxa. Pois é, pois é. Mas bom, a gente fica criando, fica olhando, mas é diferente não estar aqui, não aproveitar exatamente esse processo. E uma coisa que eu percebi, que o sistema na Alemanha naquela época, e quando eu olho agora na Inglaterra, na Grã-Bretanha, essa ideia dos CTs de excelência são muito interessantes, porque a gente tem uma estrutura bacana, boa aqui, funcional, com espaço para isso. E é muito difícil, não só oneroso de custo, mas é muito difícil você começar lá com a sua égua, seu potro, e tentar levar ele o processo todo. Porque pô, a gente tem pessoas que sabem que criam excepcionalmente bem, mas quando chega na parte de se treinar, não tem o profissional, ou até não é o que faz, adora aquele processo de criar. E tem gente que não quer saber de criar, assim, cria porque tem que criar, mas vende cavalos excepcionais para alguém fazer. Essa cadeia, a gente tem um salto no Brasil, a gente não tem ainda no adestramento, apesar que tem alguns centros já notáveis. Isso começou exatamente dessa turma que antes trabalhava para os grandes criadores, hoje tem um CT aqui, outro CT ali. Eu não tenho aptidão, minha filha também não monta nesse nível, mas tendo a estrutura e gostando tanto, eu falei, como é que eu consigo fazer com que o cristal continue sendo pertinente, sem fazer esse processo todo, uma vez que agora eu também já estou com 1 ou 2 cavalos lá, porque eu tenho uma estrutura lá. Mas aproveitar mais, a gente está vindo 15, 20 dias por ano, é muito pouco. Muito pouco. Então, a gente está transicionando aqui para continuar criando excelência, muito menos. Mas eu já tenho, por exemplo, Warm Bloods vindo, a gente já tem alguns cavalos de salto, nesse conceito de, é um centro de treinamento, tem profissionais, espero que os melhores, que alguns dos melhores estejam aqui, e eu viro cliente deles. Nesse sentido, também, aí, por exemplo, a escolha dos animais. Bom, eu acho que se vai fazer, faça tudo de uma vez, porque eu não estou aqui o tempo todo, mas também porque mostra e isso sempre foi. Quer dizer, eu competi muito, porque eu não tinha vergonha também de esquecer que eu tinha de ir para a esquerda e para a direita, ou de também tomar umas cercas, ou da gente ir mal, porque esse processo faz parte da vida esportiva do cavalo, né? Então, a minha ideia é continuar super assim, competitivo, ter menos cavalos, não só lusitanos, voltando tem essas éguas excelentes também, mas eu já tenho outras éguas indo lá, vindo, os cavalos top. Bom, talvez eu possa esperar mais um pouco. Eu acho que também existe um amadurecimento do mercado, pelo menos eu estou sentindo, que existem pessoas que querem ter um cavalo, já comprar um cavalo, que estão para competição, né? Eu acho que esse é um... Dentro dessa linha de pensamento, eu estou há 30 anos, felizmente, estou há 30 anos já no cavalo, comecei no BH. Eu sempre coloquei uma opinião que criar e competir é uma missão que é difícil. muito. É difícil. Às vezes é mais fácil você só criar e vender tudo sem ficar pensando no sonho do campeão no futuro, ou comprar prontos e treinar, que é uma outra opção, né? Criá-los e treiná-los é muito difícil. A gente vê aqui uma geração que é um exemplo de sucesso na criação do lusitano do esporte.
E a gente vê no leilão também as mães desses QEs, éguas dessas linhas que produziram, que você está disponibilizando elas. Isso. Quem comprar essas éguas, recolhe esses compradores? Não há dúvida. Aliás, é parte do que está sendo feito aqui. Na verdade, no salto, a gente já... Minto. E também no adestramento, a gente tem clientes que... E isso que eu estou dizendo que é como funciona lá. É uma pessoa que gosta de cavalo, mas ele não... Para você criar, ou você tem uma estrutura grande, com muitos cavalos, ou como é lá, são 2, 3 cavalos, 3 éguas, e eles fazem 2 potros. O que, nessa parte, que é a parte menos óbvia do CT aqui, a gente tem as éguas e faz ou por parceria, ou por custo, ou por aluguel, e mantém esse processo. E aí, qual é a vantagem para esse criador? Ele está dentro de uma estrutura que tem experiência de colocar, por exemplo, assim, de novo, lá vou eu, o Raul não gosta que eu conte as coisas, mas a gente teve o próprio Ferragamo e o Everest, que são grandes campeões, grandes caras, tem até hoje uma manutenção grande de problema de casco, porque a gente percebe, quando você sobe o nível, os pontos mais fracos começam a aparecer. Por que eu falo isso? Já tem uma estrutura aqui que desde o primeiro dia vem um profissional, dá uma olhada, vê se precisa fazer o aprumo. Então você olha os letras aqui, todos andam em linha reta. Então não é só nascer fazendo linha reta, você tem que fazer todo... Quer ver, Raul, o esporte competitivo hoje, acho que as pessoas às vezes não fazem essa conta. Essa Olimpíada, Alemanha e Dinamarca, foi ouro e prata. Foram 3 cavaleiros alemães que fizeram 2 provas. O máximo ponto. A pontuação seria 600%. A gente sabe que não dá, mas agora é só matéria. E os dinamarqueses também. Então, tinha 1.200% disponíveis, certo? A diferença entre o ouro e a prata no adestramento esse ano foi 0,125%. Não tem mais espaço. E isso é o quê? É um alto que ele deu uma chacoalhada. Quer dizer, a diferença é tão pequena. Talvez até mesmo o humor de um dos juízes. O que seja, quer dizer, tem isso, então. Mas, Eduardo, quando a gente tende para o esporte, a gente tende a pensar nos cavalos montados só. Mas eu estou querendo ressaltar as éguas, porque aqui eu vi elas, eu vi que são éguas de caixa, de bons andamentos e de boa produção. E a gente já discutiu uma vez no seu grupo. Não, elas são as minhas éguas de produção, eu tenho agora outras entrando. Eu falei que, bom, eu posso continuar nessas, ou talvez, na verdade, o pequeno sonho seria que alguém viesse, que queira fazer exatamente esse sistema. Até deixa elas aqui, ou leva, mas compra essas 4 éguas como elas estão e mantém o programa acontecendo, porque os letra Q, você viu letra S, tem o Rembrandt, o letra R, quer dizer, são realmente muito, muito interessantes. A pessoa vai fazer perfeitamente encaixados e a gente consegue mostrar o que elas produzem e, por exemplo, eu posso dizer que a Jolie, assim, tanto quanto é possível garantir, eu garanto que ela vai dar um passo no mínimo 8. Porque não tem um filho do africano que não andou todos os anos aqui. Então, esse histórico, e talvez seja essa um pouco uma diferença. O fato da gente ter só algumas linhas meio que fechadas, o que deu certo, o que deu errado de cada uma, a gente conhece muito bem o que sai e aonde pode dar errado, e por isso que a gente tem esses toques que talvez, às vezes, numa criação maior, que você tem que fica um pouquinho mais difícil de ter esse histórico longo de uma mesma linha, que a gente começa na Laguna lá, que morreu há 10 anos com 25 anos, quer dizer, então, e acompanhou tudo. E, bom, desculpa, eu sei que estou estendendo, mas o importante também, esse lance tem lá, quem eu falei do casco, mas o pessoal que montou aqui hoje, pô, acho super bacana, todo mundo, você falou, a Sara já foi para a Alemanha, voltou, compete super bem. O Kuta, múltiplo campeão brasileiro em várias categorias, vice, quer dizer, subiu para o GP, quer dizer, um dos poucos brasileiros. Ainda precisamos melhorar em nota, mas já temos o padrão. Essa equitação, na verdade, a gente não tinha ninguém, então a gente tentou criar o grupo de equitadores, pensando sempre nessa. Aí vem o lado do alemão. Aqui não tem freio bridão, aqui só tem espora
não tem cavalo de 3 e 4 anos, de 5 anos com espora. Não, Piafé é lá na frente. Porque a tentação é muito grande, eles são muito, mas não, aqui não, isso não acontece. E você mesmo já reclama, pô, vamos para vender, precisa. Eu falei, Raul, desculpa, eu não faço isso, nós já tivemos essa conversa. O mercado pode pedir, então eu vou continuar colecionando cavalos, se vier o caso. Mas então, faltando as éguas, sim, sem dúvida. E essas 4, eu não sei se tem novos criadores, alguém que pensa nisso. E, de novo, com essa ideia da estrutura, de que você pode criar sem ter quer dizer, você tem um centro de excelência, que é como funciona na Europa. Claro que criar o potro não, mas o resto todo pode ser feito num lugar com qualidade. Eu acho muito legal essa posição, assim, de não ser apenas comercial, ou seja, de não ser comercial, porque é sempre um objetivo. Se eu sou comercial, eu me permito fazer o cavalo Piafá e passagear com 5 anos de idade, até menos. Mas aqui o objetivo é ter sucesso no esporte. Exato, Né? essa é a diferença. Isso é uma outra. Não é um cavalo, assim, pode ser de lazer, claro. Mas eu já vendi aqui cavalos de porque lazer, a gente alegria da família, né? Mas é que eles são, não que eles não têm a mesma aptidão, porque os que os que você está vendo que estão, são os que eu acho que podem chegar a fazer um grande prêmio. Se eu acho que não, mas tem qualidade, vai fazer uma média, ou vai se divertir, quer dizer. E claro, estou na raça, tem uns que não servem para adestramento, eles têm outra. Então, esses também já foi. É outro tipo mas é outro tipo de pessoa que vai talvez se interessar por alguns outros que estão aqui. São muito quer dizer, galopes legais, ares, aquelas coisas todas. Que eu também não sei fazer. Que eu não sei fazer. Tem gente melhor, muito melhor do que eu, para fazer o lusitano típico. Eu tenho total certeza que não vou dizer que eu sei fazer tudo de jeito nenhum, e mal e porcamente consigo fazer um cavalo de adestramento levemente competitivo. Você faz um trabalho muito bacana, eu gosto de estar próximo do Aras Cristal, Eduardo. Você sem rasgar cedo aqui, mas eu gosto de estar próximo porque é um criador que exercita o seu poder de criação, né? Você é um cara inteligente, felizmente, então você estuda, aprende, se espelha, né? Se espelha em projetos de sucesso. Então eu gosto muito de ver isso, os resultados, né? Não é de hoje que eu acompanho o trabalho de vocês, vi nascer as gerações e ainda estou vendo, né? Então eu fico muito satisfeito. Queria agradecer o seu tempo, claro, te deixar aberto se você quiser mandar algum recado especial, mas reforçar o convite para o dia 31 de agosto, a gente vir aqui curtir a hospitalidade do Cristal, do Eduardo e da sua família, vamos ver os animais, vamos poder ver essas éguas em ação, éguas de caixa, de movimentação e de produção comprovada, então mais importante ainda. Muito obrigado, Eduardo. Não, obrigado você, Raul. E obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Hoje nós estamos aqui com o apoio, né, com o suporte do Marcelo da Horse, que é um grande parceiro, sempre gosto, fomos juntos para Jogos Pan-Americanos, sempre gosto de estar com ele. Eu queria também agradecer a sua equipe que durante essa preparação desse leilão aqui esteve sempre muito disposta. Eu também tenho que agradecer a eles, porque eu nem não estando aqui a coisa funcionar é bacana. Exatamente, o Marcos comanda eles e todos são muito dedicados e queria deixar esse agradecimento para eles. E, bom, um marketingzinho para o Cuta, né, para o Jefferson, que hoje ele é sua própria empresa. Eu sou cliente do Jefferson, hoje não, ele não é mais meu funcionário, então já demonstra é ótima essa chance também. A gente teve isso com o Roger e tem mais uns dois. Acabou derivando o Roger ter seu próprio CP. Exatamente. Que derive o Cuta para ter o CP exatamente. aqui. Dele continue, né, ampliando. Exatamente. Legal, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Marcelo.